Charles Dowding planejou que este vídeo fosse curto, mas não é. É difícil condensar tanta informação valiosa em poucas palavras. Então, o que eu sugiro que você faça, se não quiser assistir a meia hora inteira de mim, explicando diferentes variedades de sementes de vegetais e assim por diante? Dê uma olhada na lista de marcações de tempo que colocamos junto com isso, e você pode ir direto ao vegetal sobre o qual deseja encontrar informações. Semente. Onde tudo começa? É uma decisão crucial, conseguir uma boa semente, escolher qual semente comprar. Então, basicamente, este vídeo é sobre o meu conselho, baseado em muita experiência, de quais variedades ou cultivares de cada vegetal se desenvolvem bem. E isso, obviamente, é no meu clima aqui temperado oceânico. Na verdade, isso será bastante constante em uma ampla variedade de climas, mas você pode precisar fazer alguns ajustes se estiver em um local muito mais quente ou mais frio. E então, antes de simplesmente começar a falar sobre isso, quero mencionar que a possibilidade de guardar suas próprias sementes está sempre presente aqui. Então, quando você encontrar variedades de que realmente gosta, pesquise um pouco sobre quão viável pode ser para você guardar sementes. Cada vegetal é diferente e alguns precisam de mais espaço por exigirem várias plantas. Alguns vegetais, como ervilha, alface, feijão vagem e tomate, ótimo, permitem isso com uma só planta, sendo mais fáceis. E aí, quando você está comprando sementes, não é tão simples assim, sabe? Tipo essa coisa de que nem sempre é claro quão fresca a semente está quando você compra. Se você encontrar um fornecedor em quem você percebe que pode confiar ao longo dos anos, às vezes pode levar um tempo para descobrir isso. Um dos meus favoritos no mundo todo fica na Alemanha, na verdade, Bingenheim Saatgut. Infelizmente, por causa do Brexit, agora é difícil comprarmos sementes diretamente deles. Mas tem uma empresa de sementes que eu gosto em Devon, chamada Tamart Organics, que importa as sementes deles, então você pode comprá-las lá, e eles também têm sementes orgânicas de boa qualidade. Outra empresa brilhante que cito é a Real Seeds, icônica e incomum por cultivar todas as próprias sementes, algo raro. A maioria das empresas vende sementes compradas de terceiros e cultiva poucas por conta própria. Isso é normal, mas a Real Seeds basicamente cultiva todas elas no Reino Unido. Eles terceirizam para diferentes pessoas por aí, e você tem uma boa variedade de tipos e variedades incomuns. Então vamos lá. Eu selecionei cerca de 14 vegetais diferentes. São poucos, levaria tempo, mas servem para te dar ideias sobre categorias e como você faz escolhas. Há uma página no meu site chamada Sementes e Variedades que tem muitas dessas informações, e meu livro, na verdade, no Dig, que tem muitas informações sobre cada vegetal, incluindo as variedades que eu recomendo. Então, beterraba, aqui está um exemplo de sementes salvas em casa e compradas. Estas são algumas sementes que guardamos no ano passado de poucas plantas. Se você salva sementes com frequência, você consegue muitas, e isso é ótimo. É o tipo de coisa que você pode compartilhar com seus amigos na horta comunitária ou algo assim. Alguns de vocês guardam e compartilham sementes ao final do ano. E você sabe que elas estão frescas, porque o que percebi com as sementes de beterraba foi que no ano passado eu estava semeando sementes que tinha guardado do ano anterior, que tinham crescido no ano anterior. Desculpe, não do ano anterior, mas do anterior a esse. Guardei por um ano inteiro e plantei na primavera seguinte pensando, será que vai germinar tão bem quanto quando estava fresco? Germinou muito bem, quase 100%. O que me faz pensar, por que então às vezes você compra sementes e elas realmente não germinam bem? Será que estamos fazendo algo errado? Agora estou numa posição em que posso ter quase certeza de que a culpa é da semente. Normalmente sei o que estou fazendo e costumo comparar lado a lado. Dá para ver um lote que você ou eu semeei que não está germinando bem e aí percebe que o problema é a semente. Posso garantir que isso ocorre mais do que você imagina. Se está começando, pode achar que todas as sementes vendidas vão crescer, mas isso nem sempre acontece. Não se culpe ou desanime se sua semente não germinar. Reaja. Se as sementes não germinarem em uma semana, ou em até 2 para a maioria, compre outro pacote em outro lugar. Não espere por algo que não vai acontecer, talvez a semente esteja com defeito. Então, beterraba, essa é a variedade que eu particularmente gosto. Ela se chama Boat Hardy, e um dos motivos de eu gostar dela é que cresce cedo, e você não precisa se preocupar com a planta espigar, por isso o nome é Boat Hardy. Então você pode semear até mesmo em meados de fevereiro sob cobertura para transplantar entre meados e o final de março com proteção contra pulgões. Existem vários tipos de beterraba, não apenas variedades diferentes. Você tem beterraba amarela, Detroit é uma boa opção e obviamente depende de quem salvou as sementes porque a qualidade varia de acordo com a forma como as sementes foram preservadas.
E aí você tem aquelas compridas, como a cilindra. O que eu realmente recomendaria é essa aqui, Cheltenham Green Top, que tem esse nome porque as folhas são verdes. Ela tem uma raiz mais rosada do que vermelha escura, mas ainda é vermelha. Ela cresce comprida e armazena bem por ficar mais enterrada, protegida da geada. E o sabor é bem agradável. Eu diria que é um pouco mais doce do que a maioria das outras beterrabas, não tão terroso. O importante é encontrar uma variedade que você goste, pois pode não ser a mesma de outra pessoa. Por isso vale experimentar algumas para testar. Com o brócolis, isso certamente acontece porque existem muitos tipos de brócolis e você precisa ter certeza de que está com o tipo certo. Eu recebo várias perguntas todo ano, todo outono, de pessoas que estão cultivando brócolis e dizem: meu brócolis não está formando cabeça, estou realmente frustrado. O que devo fazer? Devo simplesmente arrancar as plantas? Eu digo: apenas leia o pacote de sementes, o que diz lá? E muitas vezes voltam e dizem: ah, é um tipo que forma cabeça na primavera. Ou seja, ela foi selecionada, foi desenvolvida para passar pelo inverno e só formar cabeça em março, abril, até mesmo maio. Você precisa saber disso ao semear e esperar pela colheita. Por isso, leia as letras miúdas de cada tipo de brócolis. E os dois principais tipos que posso mencionar aqui são: um é o calabrês, que a gente chama de calabrês mesmo, é Calabrícia no sul da Itália, de onde ela se originou. Cabeças grandes e arredondadas, aquele brócolis verde grande que os supermercados costumam vender, e não tem muitos brotos laterais. Se você quiser mais brotos laterais, procure pelos tipos de brócolis de haste tenra, e todos os brócolis antigos não híbridos são bons para isso. Existem os tipos que passam o inverno, e um que eu gosto é o claret, que produz uma grande cabeça roxa na primavera. Se é isso que você deseja, claret, mas as variedades antigas que achei não foram bem selecionadas nem mantidas e produzem pouca colheita. Isso também vale para os couve de Bruxelas. Aliás, não estou recomendando especificamente nenhuma empresa de sementes aqui, mas você vai notar algumas sementes da Mold, porque foi lá que acabei comprando algumas no ano passado. Sigo testando várias empresas de sementes como parte da minha pesquisa e para informar vocês. Essa empresa foi ok, nada demais. A Kings também é ok. Você recebe algumas boas, outras ruins. Então, híbridos F1 para couve de Bruxelas. Eu não sou fã do processo de híbridos F1, mas às vezes não tem escolha. Couve de Bruxelas você vai semear, vai plantar, vai cuidar dela por muitos meses. Ela vai ocupar muito espaço na sua horta. Ao comprar sementes de uma variedade mal mantida e de polinização aberta, você investe tempo, espaço e esforço quase sem resultado, o que é frustrante e desanimador. Ouço que isso é comum, mas os híbridos foram cuidadosamente melhorados. Agora, não estou dizendo que aprovo o processo, mas só estou dizendo que é a principal escolha que temos. Brandon e Bridget em particular. Bridget para antes do Natal mais, Brandon para depois do Natal. Plantas altas. Para opções baixas, tente a Doric. Todas são híbridas F1. E essa é uma variação interessante e legal, que é o Flower Sprout, que é um cruzamento de couve com couve de Bruxelas. Isso é um híbrido novamente. E crescem plantas muito altas. E eu não vou citar nomes aqui, mas comprei algumas no ano passado de uma outra empresa de sementes. Elas não germinaram, claramente sementes velhas. Esse tipo de coisa pode acontecer. Então, repolho. Isso é um repolho. Há várias possibilidades, com tipos diferentes conforme a estação. Repolho de primavera, verão, outono e inverno. O repolho de inverno, como o Savoy, é semeado em junho ou julho e é muito resistente, por isso recebe esse nome. Savoys podem ser cultivados no outono, mas prefiro no inverno por serem muito resistentes à geada. Eles não formam cabeças fechadas que abririam com a geada. Então, voltando do inverno, você está no outono e aí você tem os grandes repolhos, aqueles que formam grandes cabeças e são ótimos para chucrute, como o Feldekraut, que é excelente, um lindo repolho branco pontudo, e também tem o Granite, que eu particularmente gosto, é um repolho vermelho muito denso. Já plantei junto com o Red Drumhead, por exemplo, e ele formou cabeças bem menores. Acho que ele não foi bem cuidado por quem faz o melhoramento ou cuida das sementes. Elas precisam de uma temporada de crescimento longa, então você semeia no início de maio. Já as couves de verão crescem mais rápido. Semeias no início da primavera e elas vão formar cabeça ou ficar bem fechadas. Há híbridos, alguns de polinização aberta e repolhos Stonehead. O Greyhound não está tão bom, de novo, acho que não vem sendo bem mantido. Esse Greyhound é mais um repolho de primavera, que pode ser cultivado para passar o inverno. Semeie no fim de agosto e transplante no fim de setembro. Eles sempre ficam pequenos. Então, só tenha certeza, de novo, leia as letras miúdas no pacote de sementes de repolho para saber o que você está plantando e quando provavelmente será a colheita, quando você vai estar de olho para colher seu repolho.
No caso das cenouras, faz uma diferença enorme ter uma boa semente e uma boa variedade. Raymond Blonde fez um teste de sabor com todos os seus chefes e descobriu que das 42 variedades que eles provaram, a Early Nant era a melhor. É uma variedade comum, disponível em versão híbrida ou de polinização aberta. E essa aqui que eu descobri que gosto bastante é semente que eu mesmo guardei, chamada Trinatala. Ela vem da cidade de Trinatal, na Alemanha. E as cenouras Nant são particularmente longas, na verdade. Eu valorizo isso. Se quiser uma engraçada e longa, tem a Sugar Snacks, que é um híbrido. E, na verdade, essa aqui cresce tanto que eu até tenho dificuldade para tirar elas da terra. Então, sabe, você pode se divertir com cenouras e elas vêm em várias cores diferentes. Você pode ter cenouras amarelas, brancas. Não recomendaria nenhuma em especial, depende do que você busca. Essa é a graça de escolher variedades. Essa aqui é boa, Bochella, é semente que eu mesmo guardei de novo. E eu gosto dela porque tem um formato curto e grosso que retém a umidade. Tem alto teor de matéria seca, armazena muito bem para o inverno. E, na verdade, a mosca da cenoura acha um pouco mais difícil comer essa variedade em comparação com outras cenouras, mas ainda assim elas conseguem. Agora temos uma seleção interessante que agrupei, pois pepino, melão e bucha são muito parecidos no hábito de crescimento. Vou falar rapidamente da bucha. Se nunca experimentou, a Sea Spring Seeds em Dorset é ótima e cultiva suas próprias sementes. Foi lá que consegui as minhas. Agora eu guardo minhas próprias sementes, mas estou pensando em comprar mais algumas porque acho que preciso de mais plantas para conseguir a polinização cruzada. É lindo cultivar isso. Todos ficam impressionados. Você cultivou sua própria bucha. Depois melões. Melões precisam de calor e guardei algumas sementes. É importante encontrar o que você gosta, pois há muitos tipos diferentes. Eu recomendo especialmente o melão tipo Ogum, porque em climas mais frios ele pode amadurecer um pouco mais rápido, do tipo Charentais, bem doce. MF1 é ótimo. Veja meu vídeo sobre cultivo de melão para mais detalhes. E pepino. Então pepino é um dos principais, porque você sabe, dá para comer pepino todo dia, ou pelo menos eu certamente consigo no verão. E uau, que planta incrível, que segue crescendo. Se você conseguir uma que produza pepinos doces regularmente, como a Carmen F1, mas é um de condução vertical para cultivo protegido. Ao ar livre, também é possível obter ótimos resultados em climas temperados, mesmo onde faz calor no verão. E eu recomendaria Tânia, Ladiva ou Marketmore. Todos esses são bons. São pepinos rasteiros com nomes variados que se espalham, exigem pouca manutenção e são fáceis de cultivar. Experimente cultivá-los se você nunca cultivou pepinos antes. Você vai se surpreender positivamente desde que as temperaturas diurnas do verão estejam acima de 21 graus Celsius, cerca de 70 Fahrenheit. Couve, uau, quanta variedade temos de couve, muito mais do que antigamente. E você tem tipos crespos, tipos de folha lisa especialmente. Eu recomendo a Red Russian. É uma variedade linda de folhas lisas, macia porque tem folhas lisas. As variedades crespas costumam ser um pouco mais duras, na verdade são mais resistentes à geada, mas a Red Russian, você pode picar ou colher as folhas ainda pequenas para a salada também, e você quase pode tê-la o ano todo se plantar algumas mais tarde no ano, além de na primavera. E confira no pacote de sementes se diz que é um tipo alto ou um tipo anão, como o Dwarf Green Curled. Ela é muito boa para jardins pequenos, eu diria, porque, sabe, não cresce muito, é bastante produtiva, não passa muito de uns 40 centímetros, 16 polegadas. Planta fácil de cultivar. E depois temos a alface. É assim que eu as categorizo, é algo sobre o qual eu falaria. Estou cultivando em uma escala maior que a sua, mas também em pequena escala. É bom organizar suas sementes de uma forma que você possa encontrá-las facilmente, especialmente naquele momento. Quando chega a hora de semear as sementes, já tive muitos momentos frustrantes. Não consigo encontrar as benditas coisas e você já está pronto para semear. Então eu passei um tempo no inverno apenas categorizando todas elas. E isso porque eu sou um produtor comercial de folhas para salada. Muitas variedades de alface ali, que vou começar a semear no final de fevereiro, uma boa época para começar a semear alface e escolher as variedades. Se encontrar a variedade Navara, uma linda alface folha de carvalho vermelha, ela é bem mais produtiva que a Red Salad Bowl. Ter uma variedade produtiva faz muita diferença. Saragossa é um tipo Batávia incrível, então tem folhas crocantes e arredondadas, não crocantes como a iceberg, mas bem firmes, e esse é um tipo Batávia. Recomendo muito. E então tipos de alface romana, qualquer uma verde e alta como Paris Island ou Winter Density. Bom, consegui não falar demais sobre a alface.
Cebola é outro vegetal que tem um enorme espectro de possibilidades. Então, se começarmos com cebolas de bulbo, a que eu realmente gosto se chama Roast to Roscoff ou Caravel. E se você encontrar uma que realmente goste, é isso. Eu gosto dela porque ela tem forma e cor bonitas, é rosada, fácil de cultivar e amadurece no início de julho, não em agosto. Guardo sementes dela, então busque informações sobre como salvar sementes. Existem livros, vídeos e já publicamos alguns. E se você encontrar uma que goste, vale a pena guardar sementes de cebola, porque sementes de cebola não se conservam muito bem. Eu colocaria junto com as sementes de pastinaca como as mais difíceis de armazenar. Comparado, por exemplo, ao tomate, que é uma das sementes que mais duram, você pode guardá-las por até 8 anos. Tenho bastante dessa, como disse ano passado, quando começa a guardar sementes fica meio maluco. Vou tentar vender algumas, recomendo essa variedade chamada Glowberg. É divertido, tentei ano passado para ver e vou tentar de novo. Porque cebolas grandes e bonitas, elas são um pouco como cebolas de exposição e são bem suaves, mas não armazenam muito bem, então isso é algo a se considerar. Cada variedade tem características próprias. A vantagem de encontrar uma que gosta é saber como ela se comporta e o que esperar. E para cebolas roxas, eu diria que Red Baron, de todas as que experimentei ao longo de muitos anos, é bem consistente. Prefiro cultivar cebolas por sementes. Com bulbinhos há menos opções, mas Red Baron é bastante consistente. E para cebolinha também existe uma cebolinha roxa chamada Lilia e essa dá bons resultados. Já cultivei essa até a maturidade. Você pode usá-la como cebola roxa. Ela dura menos que a Red Baron e tem também a cebolinha branca padrão. Eu acho que a mais fácil ao longo de muitas décadas é a White Lisbon e ela basicamente manteve sua qualidade. Existem vários tipos de cebolas, como a japonesa de cacho ou fistulosum, que não formam bulbos e só crescem. Porém, achei que são um pouco suscetíveis ao míldio. Com a White Lisbon, dificilmente você erra. Qual é a diferença entre a cebolinha e a cebola de bulbo? Não é muita, mas a cebola de bulbo tem mais tendência a formar bulbos, enquanto a cebolinha tem mais tendência a produzir muitas folhas e mais verde, que é exatamente o que queremos para isso. Rabanete. Só uma menção rápida para uma variedade chamada Rudy Rudy. Ao longo de muitos anos percebi que é um rabanete sempre bonito. Rabanetes vermelhos e redondos com tamanho e formato uniformes mantêm a qualidade por mais tempo que o French Breakfast e não ficam fibrosos ou moles rapidamente. Ervilhas, olha só. Isso é o que guardei este ano, talvez uma ou duas do ano passado. É uma loucura. Guardar sementes de ervilha é fácil. Basta deixar uma planta, pois elas não cruzam entre si. São 4 vegetais, alface, vagem, tomate e ervilha, dos quais você pode guardar sementes com muita facilidade. Além disso, ao colher ervilhas, em 3 ou 4 semanas você já terá sementes. Então, para ervilhas de debulhar, eu recomendo fortemente a Hearst Green Shaft. Mas existem tantas, Kelvin Wonder é outra ótima. Para ervilhas tortas, tem uma chamada Tall Sugar, mas acho que você não consegue mais encontrá-la. Então, se você encontrar uma dessas, tem que guardar suas próprias sementes para sempre, mais ou menos assim. Existem vários tipos. Há a ervilha, em que se come a vagem e os grãos, e também a ervilha torta. Então, só tenha certeza, quando você for comprar sua ervilha, é uma coisa muito pessoal o tipo de ervilha que você gosta, mas certifique-se de saber qual é o tipo de ervilha. Assim, você sabe quando colher, porque uma ervilha torta vai ficar fibrosa se você deixar ela engordar demais, então colha enquanto ainda está jovem. Se ela será uma planta baixa ou alta, assim você dará o suporte certo para crescer. Vou deixar você se divertir aí. E agora, batatas. Isso é interessante porque essas são apenas batatas comuns da cozinha que eu tirei de uma caixa. Eu guardaria essas para semente se fosse necessário, mas tiraria os brotos ou os mais compridos, pois poderiam ser danificados no plantio. Se você separar batatas mais ou menos desse tamanho, do tamanho de um ovo, isso quer dizer que não está perdendo muita comida. Se a batata for grande, corte ao meio e em janeiro ou fevereiro, coloque em algum lugar. Luz, sabe, não necessariamente sol direto, mas apenas uma janela iluminada. E o que isso faz? Em vez da batata criar brotos longos e brancos como estes, que é o que ela faz no escuro, se mantiver em um saco, deixe na luz para ficar verde. A batata semente vai parecer feia e esverdeada, até preta, mas está tudo certo e os brotos ficam mais curtos. É isso que você está tentando fazer, você quer ter brotos curtos e grossos. Eles crescem devagar, mas têm muita energia. Você planta no fim de março ou abril e logo brotam. Então você só ganha um pouco de tempo, mas mais do que tudo, você evita que isso aconteça. O que você não quer são esses brotos longos que quebram porque você não consegue colocá-los na terra. O processo de brotação das batatas é isso que descobri. Não há problema em guardar sua própria semente.
Então, se você ainda tem batatas para comer do ano passado, guardadas em um saco em algum lugar, digamos, do lado de fora ou em um depósito, tanto faz. Basta dar uma olhada nelas e separar as de tamanho médio, tirar os brotos longos, colocar em um lugar claro e pronto, você tem sua batata semente. Recomendo Charlotte como número 1. É uma batata semi-precoce, mas há vários tipos e depende do que você procura. Saiba se você tem uma batata precoce, semi-precoce ou de safra principal. O tipo da categoria e dentro disso escolha uma que você goste do sabor. E então tomates, só para terminar com eles, porque provavelmente são o vegetal mais popular para cultivar. E como há opções de tomates, e novamente é bem fácil salvar sementes deles. Eu não sei bem por onde começar, talvez eu mencione um ou dois. O que me vem especialmente à mente é a Berner Rose, que vem da cidade suíça de Bern, nos Alpes da Suíça. É um tomate rosa tipo bife, não é o maior, mas tem textura e sabor ótimos. E o que eu mais valorizei nela aqui no verão passado foi como ela se saiu bem em um julho fresco e úmido. Ela amadureceu de forma muito constante. Então, se você está em um clima menos quente, a Berner Rose pode ser uma forma de ter tomates deliciosos nessas condições. Se quiser bons tomates cereja, há muitas opções. Eles amadurecem cerca de 3 semanas antes. Recomendo ter uma ou duas plantas de tomate cereja, como Songold ou Gardener's Delight, para colher tomates mais cedo. Sweet Aperitif, realmente a lista é quase infinita. E então, sim, para finalizar com algo um pouco diferente, tem o tipo de tomate Oxheart, que tem uma coloração meio arco-íris. E quando você corta, tem amarelos, laranja, rosa e vermelho ali também, e eles têm um sabor ótimo. Muito do sabor vem do solo, sabe? E de como você cultiva, não é só da variedade. E essa é a beleza de cultivar em casa. Para tomates de exterior, você pode ter novamente tipos arbustivos ou tutorados. E no ano passado eu tive um ótimo resultado com novas variedades da Áustria, ou relativamente novas, Primabella, Resibella. Se encontrá-las, são muito resistentes à requeima, assim como a Crimson Crush. Vale a pena procurar por elas em climas temperados, porque isso pode estragar muito a colheita, caso contrário, você provavelmente não terá uma colheita grande, mas se o verão for bom, pode ser surpreendente e muito recompensador. E eu espero que você se divirta comprando e depois guardando sementes também.